Fala, turminha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso videozinho, gravar aquele estudo que tá sempre ajudando demais a galera e deixar o gráfico pronto para amanhã, né? Hoje vocês viram aí, foi mais um diazinho brigado no índice, né? A gente que tem o hábito de operar só na parte da manhã sofreu demais por conta dessa travada aqui. Mas é isso mesmo, o índice a gente tem percebido, até quando tenho conversado com os alunos, hoje foi dia da aula, inclusive, o índice está realmente fazendo movimentos complexos, né? Não à toa é um ativo muito difícil de operar. Então a gente está aí fazendo o quê? Fazendo essas marcações e tentando deixar eles sempre de uma forma mais objetiva para que vocês possam aí estar cada vez mais entendendo essas movimentações, beleza? Antes de querer dar aquele recadinho especial, né, o nosso grupo do Telegram, se você não faz parte ainda, lá onde a gente tem todos os tópicos, onde a gente fala de mesa proprietária, tem o tópico dedicado às mesas, inclusive tem várias promoções aí rolando, né? Das mesas que vão até dia 31/10, então tem aí 2 dias de promoção, todas elas estão bem detalhadas aqui nos links, o que cada uma representa, né? Então, bora aproveitar esses cupons aí, as promoções aí que as mesas estão fazendo, tá? Hoje aí, quem galera que viu, que acompanhou, hoje eu aprovei a conta da Apex, mais uma, agora falta aprovar a My Founded Futures e a Take Profit, né? E a gente aí segue no nosso caminho aí de colocar as contas para dentro e fazer a nossa caminhada, né, a longo prazo e não imediatista, como a maioria pensa que é. Inclusive, eu deixei hoje um vídeo aqui, se você não assistiu, eu sugiro que você vai lá e assista na playlist sobre mesas proprietárias, explicando um pouco da visão dessas mesas de futuros americanos e por que tanta gente se arrebenta tanto pagando o teste dessas mesas. Então, corre lá que o vídeo está bem legal, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Depois da falação, vamos falar de gráfico, né? O que a gente tem aqui, ó? O índice hoje, como eu falei, na parte da manhã ele ficou todo travado. Eu acabei pegando uma vendinha aqui, descendo, fiz ali a meta do dia, mas mais uma vez o preço não desenvolveu como eu queria. Eu também não tive paciência para deixar o trade rolando, né? Para ele ir até o alvo. Acabei saindo antes, porque seria um trade bem cansativo, né? Diga-se de passagem. Então a gente tem feito trades mais objetivos, né? Seguindo a linha que a gente faz lá na mesa americana. Até por isso eu tenho mostrado aqui como que faz o gerenciamento, né? Para vocês saberem como que você vai construir no patrimônio ali de uma mesa proprietária de um teste devagar, sem aquela pressa e alavancagem excessiva. O que a gente tem aqui agora no índice, ó? Ele terminou o dia naquele ponto que a gente tinha marcado aqui com a linha azul, né? A gente tinha marcado esse flip aqui. O que tem que prestar atenção amanhã? Tá? A gente tem essa linha aqui, né? Que seria a base do order block, e onde eu tenho esses dois fair value gaps aqui, tá? Então, assim, fiquem atentos, né? Porque agora ele capturou liquidez aqui, e agora está voltando para baixo. E vocês percebem que a movimentação do índice, ela está sendo essa movimentação de zigue-zague, né, de ondas, nos 60 minutos, no 15 minutos. Né? No time frame pequeno, o índice não tem se movimentado em ondas, por isso que ele está mais difícil de operar. Então, o que vocês precisam prestar atenção aqui? Na abertura de amanhã, tem que estar atento a essa zona aqui, né, que foi o fundo, aqui a perda desse fundo, para uma possível volta de pullback até essa região aqui, né? Então, assim, essa zona aqui, ela fica sendo como uma zona muito importante. Até hoje foi tema na aula, hoje ao vivo, né? Quando a gente fala do viés diário e das regiões onde o preço segura. Então, aqui a gente tem um ponto importante, né? Nessa região toda aqui. Então, vocês precisam ficar atentos e é justamente aqui para tomada de decisão na venda, né? Agora, caso ele abra amanhã e vai direto, aí a gente não tem o que fazer e tem que esperar uma oportunidade, seja na continuidade ou seja a hora que ele chegar em um desses dois alvos aqui,
né? Ou nesse aqui, para tomar uma posição aí, seja comprado ou vendido, de acordo com a reação do preço, tá? Mas, de qualquer forma, as ações que a gente segue são essas aí, para vocês poderem aí estarem acompanhando o preço, beleza? Vamos falar do dólar, ó. O dólar acabou indo, né? Ele veio fazer. O dólar fez um sweep muito interessante aqui na abertura. Ele bateu aqui, capturou essa liquidez que tinha aqui até a região do order block e depois ele subiu direto até o alvo. É isso que eu falo às vezes de vocês estarem atentos quando o preço está fazendo movimentações assim. Estão vendo que a gente tinha o sell side liquidity aqui, ele fez essa zona de liquidez, depois ele deixou um outro ponto aqui, né? E a partir do momento que ele começa a fazer, eu falei isso ainda no estudo de ontem, se eu não me engano, dele estar fazendo fundos mais altos. Consequentemente, você tem que estar atento ao quê? A uma movimentação de alta, né? Então foi isso que ele fez, ele capturou a liquidez aqui embaixo e depois ele rasgou até lá no alvo. O que a gente tem aqui agora no dólar? Ó? Agora a gente tem uma movimentação de quebra de estrutura, né? E a gente tem um outro ponto aqui em cima também para a gente observar, tá? Primeira coisa, a gente tem esse Fair Value Gap, que é uma região bastante importante, né? Que a gente vai estar atento. E depois eu tenho, de novo, essa região aqui, ó. Ok? Então, aqui, percebam que eu tenho esse candle aqui. Eu tenho essa zona aqui como sendo a próxima zona de oferta. Porque aqui em cima, vocês percebam que foi um baita de um candle que deu, né, fechou de baixa, um enorme candle de baixa e o preço só derreteu. Então isso aqui acaba sendo um sweep, né? Então vocês precisam ficar atentos nisso daí. E ali a gente tem a máxima histórica do dólar, né? Então a gente viu hoje aí que a reação em relação à questão econômica do Brasil aí não foi legal, né? Nas declarações que a gente teve aí agora à tarde. Então, tomar cuidado, né, com essa movimentação, porque juros altos, economia instável, é dólar para cima e bolsa para baixo. Né? Isso aí é o básico que a gente tem que entender. E aqui, ó, o que a gente vai deixar marcado? Eu tenho essa região aqui de baixo, né, aonde o preço veio fazer sweep, e depois eu tenho essa outra aqui, tá? Então, assim, são os dois pontos de atenção que a gente tem que ter aqui embaixo para uma possível continuidade desse movimento, tá, galera? Então, assim, fiquem ligados, né, numa volta, porque agora o preço rompeu o topo, né? E um pullback seria algo nesse sentido aqui, né, para ir buscar o próximo nível, tá? Então fiquem atentos a essas movimentações. E aqui, ó, quando a gente traz para um time frame menor, né, os 5 minutos, você pode ter sim, é aquilo que eu falo, né? Ah, não, então não é só para ficar esperando o preço ir lá embaixo. Se o preço bater aqui, amanhã abrir, quebrar uma estrutura, né? Você tem que ficar atento se ele não vai vir pegar essa liquidez interna para ir até lá. Tá? Esse é o ponto de atenção que você tem que ter. Não tomar cuidado com essa movimentação, porque aqui é um ponto que ele pode ou vir até aqui embaixo, ou simplesmente utilizar dessa liquidez interna aqui, ó, para fazer um sweep e dar continuidade na alta, tá? Eu vou até deixar marcado aqui essa região, porque isso aqui é bastante importante. Certo? Bora falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje foi só capturar o din-dinzinho ali embaixo e depois rasgou com tudo para cima. Eu acabei batendo a meta da mesa nessa queda aqui na abertura, né? Onde eu desci até aqui no fundo, no teste do fundo. E depois na mesa da Profit Trade, no meu teste, eu fiz essa subida aqui. Eu fiz até aqui, né?
eu fiz uma parcialzinha aqui depois que ele engolfou. Na verdade, eu fiz um movimento, tinha tomado um stop, né, na descida, aqui, depois eu fiz uma parcial aqui que eu recuperei o stop, depois eu fiz um outro trade aqui, que eu acabei tendo a meta e deu 200 e poucos dólares. Lá o teste não tem pressa, então a gente vai devagarzinho, tô fazendo duas contas lá ao mesmo tempo, né, com o copy. E aí vocês percebam que aí sim o preço foi mitigar lá no nosso order block do 4 horas, né? O que a gente tem aqui agora, ó? Essa região do 4 horas que a gente tinha marcado. Então, agora, a atenção que a gente tem que ter é olhando a movimentação macro, tá? Então, assim, olhando o 4 horas do preço, o que a gente faz? Né? E agora, a gente tem essa movimentação de subida aqui do Nasdaq, onde a gente pode estar vendo aqui, ó, conforme a gente olha no gráfico de 4 horas, né? A liquidez que ele buscou aqui, né? Para agora subir. O que eu falo? Qual que é a atenção que tem que ter? É esse ponto aqui, ó. Porque perceba uma coisa, ele buscou ali em cima e ele fechou abaixo da linha do outro topo, né? Então, tem que prestar bastante atenção nesse range do 4 horas aqui, ó. Nesse range aqui. Porque se ele abrir rompendo aqui para baixo, a gente pode ter uma queda, né? E ter uma operação de pelo menos um pullback nesse movimento antes de uma possível subida, né? Então, se ele baixar, a gente pode ter esse tipo de movimento. E aí, um movimento desse aqui no 4 horas dá uma ótima operação, né? Não sei para vocês, mas para mim, sim. Então, esse é o ponto de atenção que vocês precisam ter, tá? Então, aqui, aí a gente desce para o gráfico dos 5 minutos, do 15, né? Onde a gente observa o quê? Verificam que eu não tenho pullback. O preço ele subiu direto. Então, o que eu vou fazer aqui só? Eu só vou deixar os principais pontos marcados que podem ser, assim, os pontos de liquidez interna, né? Aqueles que a gente chama, que a gente conhece, os microfundinhos em time frames pequenos, tá? Então, fiquem ligados aí nesses pontos aí de baixo, ok? E aí lá para baixo a gente segue com aquela marcação que a gente tinha lá dos próximos alvos, né, digamos assim, lá de baixo. Apesar do preço estar indo para cima, né, a hora que ele resolver virar, ele volta e é para lá que ele pode ir. Vamos falar do euro. Ó, o euro, mais uma vez, ele veio testar a região. Lembra que eu falei ontem dessa região aqui, né? E da observação que a gente poderia ter de captura de liquidez. Ele até fez aquilo que a gente tinha falado, ó, de descer para capturar liquidez e para ir. Só que aqui ele não teve força para passar. Por quê? A gente ainda está no movimento de baixa, então ele ainda foi fazer um reteste. Percebam, eu falei ontem, inclusive, disso aqui, ó, de ficar esperto, porque aqui nós não tivemos rompimento, apesar do choque interno, o rompimento de fato a gente não teve, que foi exatamente onde ele segurou aqui nessa região e acabou dando essa venda top aí de movimentação. Agora, ó, ele já abriu e está aqui nessa região de cima, então a atenção que tem que ter é justamente essa. Ou ele vai dar continuidade aqui, e para ele subir, ele teria que pelo menos perder esse ponto para poder testar as regiões lá de cima, tá? Lembrando, quando a gente fala regiões lá de cima, a gente tem alvos ali, então tem que estar atento a essa movimentação aí do euro. Beleza? E é aquilo que eu falei, ó. Ele fez aqui, ele renovou fundo aqui, mas ele não rompeu o fundo principal, né? O que vocês têm que ficar espertos com uma possível descida do preço? Esse sell side liquidity aqui, tá? Que ele não foi mitigado nessa descida, então ele pode vir fazer mais uma
uma tentativa aqui embaixo. Por isso que eu falo para ficar esperto nessa movimentação, ok? E para a gente finalizar, vamos falar de ouro, né? Que de novo renovou máxima histórica. Simplesmente está abrindo e subindo, abrindo e subindo. Então, assim, o que vocês vão... Desculpa, o que eu vou falar? Vocês têm que seguir o que está acontecendo. Ah, tá ficando cada vez mais caro? Sim, tá ficando cada vez mais caro. Mas não tem o que fazer. Se você ficar tentando vender, vai acabar se ferrando. Então, o ouro ele está difícil de operar, né? O que eu falo para vocês? Esperem por alguma coisa nessa região aqui, ok? Nessa zona aqui, ó, seria um ponto para se esperar, né? Se buscar por alguma oportunidade de dar continuidade nesse preço ou até mesmo nesse Fair Value Gap aqui, tá? Então, essas duas regiões aqui, elas são importantes. O Fair Value Gap, inclusive, que é o rompimento do teste. Então, aqui também existe essa grande possibilidade, tá? Então, fiquem ligados nisso aí. Certo, galerinha? Então, era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado aí demais desse vídeo. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão. Muita preguiça. E um grande abraço a todos. Valeu!